Esses três eram realmente lindos, dando gargalhadas, e as suas barrigas sacudindo. E isto se tornava contagioso. Outros começavam a dar gargalhadas. E logo o mercado inteiro estava às gargalhadas. Eles haviam transformado a qualidade do mercado. E se alguém falasse digam alguma coisa para nós, eles diriam nós não temos nada a dizer. Nós simplesmente rimos e transformamos a qualidade. Onde há apenas alguns momentos havia um lugar feio, onde as pessoas pensavam exclusivamente no dinheiro, desejando dinheiro, gananciosos, o dinheiro dominando o ambiente. Esses três loucos apareciam e davam gargalhadas e transformavam a energia de todo o mercado. Agora ninguém era freguês. Agora todos haviam esquecido que tinham vindo para comprar e vender. Ninguém se preocupava com a ganância. Todos estavam dando gargalhadas e dançando em volta desses três malucos. Por alguns segundos, um novo mundo se abria. Eles percorreram toda a China. De um lugar para outro, de uma aldeia para outra, simplesmente ajudando as pessoas raivosas. Pessoas gananciosas, pessoas invejosas, todas se punham a rir com eles. E muitas perceberam a chave: você é capaz de transformar. Então, em uma aldeia um deles morreu. Os aldeões reuniram-se e disseram: agora vai haver problemas. Agora vamos ver se eles vão continuar a rir. O amigo deles morreu, eles devem chorar. Mas quando foram vê-los, encontraram os dois dançando, rindo e celebrando a morte. As pessoas da aldeia disseram: isso já é demais. Isso não se faz. Quando um homem está morto, rir e dançar é um sacrilégio. Eles disseram: vocês não sabem o que aconteceu. Todos nós três estivemos sempre nos perguntando quem morreria primeiro. Este homem venceu, nós fomos derrotados. A vida inteira vivemos junto com ele. Como podemos lidar o último adeus de outra maneira? Temos que rir, temos que nos divertir, temos que celebrar. Esta é a única despedida para um homem que esteve rindo a vida inteira. E se não dermos gargalhadas, ele rirá de nós e pensará: seus tolos. Então vocês caíram novamente na armadilha. Nós não achamos que ele esteja morto. Como pode o riso morrer? Como pode a vida morrer? O riso é eterno, a vida é eterna, a celebração continua. Os atores mudam, mas o drama continua. As ondas mudam, mas o oceano continua. Você dá risadas, você muda, e uma outra pessoa vai rir, mas a risada continua. Você celebra, uma outra pessoa celebra, mas a celebração continua. A existência é contínua, é um contínuo. Nela não existe um único momento de intervalo, mas as pessoas da aldeia não puderam entender, e desta vez não puderam participar do riso. Então, o corpo estava prestes a ser queimado e os aldeões disseram: vamos lhe dar um banho como manda o ritual. Mas os dois amigos disseram: não. Nosso amigo disse: não realizem ritual algum, e não troquem minhas roupas, simplesmente me ponham na pia do jeito que eu estiver. Temos que seguir suas instruções. E então, de repente, se deu um grande acontecimento. Ao colocar um corpo no fogo, aquele velho fez seu último truque. Ele tinha escondido muitos fogos de artifício debaixo das roupas e, de repente, houve um Dioli. Então toda a aldeia começou a dançar. Não era uma morte, era uma nova vida. Nenhuma morte é morte, porque toda a morte abre uma nova porta, ela é um começo. Não existe fim para a vida, existe sempre um novo começo, uma ressurreição. Se você transformar sua tristeza em celebração, você será capaz também de transformar sua morte em ressurreição. Assim, aprenda a arte enquanto há tempo. Não deixe a morte chegar antes de você ter aprendido a alquimia secreta de transformar metais básicos em metais superiores. Porque se você pode transformar a tristeza, você pode transformar a morte. Se você puder estar celebrando, incondicionalmente, então, quando a morte chegar, você será capaz de ir, você será capaz de celebrar, você partirá feliz. E quando você é capaz de ir celebrando,
A morte não pode matá-lo. Pelo contrário, você matou a morte. Mas comece, faça uma tentativa. O que há a perder? Pecado é não gozar a vida. Amado mestre, por favor, explique-nos a arte de viver. O homem nasceu para se realizar na vida, mas tudo depende dele. Ele pode não alcançar. Pode continuar respirando, pode continuar comendo, pode continuar envelhecendo, pode continuar indo em direção à sepultura, mas isso não é vida. Isso é uma morte gradativa, do berço à sepultura, uma morte gradual ao longo de 70 anos. E por que milhões de pessoas que o cercam estão morrendo essa morte gradual, lenta, você também começa a imitá-los. As crianças aprendem tudo com as pessoas que os cercam, e nós estamos cercados pelos mortos. Assim, primeiro temos que entender o que quero dizer com vida. A vida não deve ser simplesmente um amanhecer. A vida deve ser um crescer. E trata-se de duas coisas diferentes. Qualquer animal é capaz de envelhecer. Mas crescer é um privilégio dos seres humanos. Apenas poucos reivindicam esse direito. Crescer significa penetrar, a cada momento mais profundamente, nos princípios da vida, significa ir se afastando da morte, e não ir em direção à morte. Quanto mais fundo você for na vida, mais perceberá a imortalidade dentro de si. Você está afastando a morte. Nada mais é do que trocar de roupa ou de casa, trocar de forma. Nada morre, nada pode morrer. A morte é a maior ilusão que existe. Para crescer, apenas observe uma árvore. À medida que a árvore cresce, suas raízes se aprofundam. Existe um equilíbrio. Quanto mais alto a árvore cresce, mais profundamente suas raízes crescerão. Você não pode ter uma árvore de 50 metros de altura com raízes pequenas. Elas não poderiam sustentar uma árvore tão imensa. Na vida, crescer significa aprofundar-se dentro de si mesmo. É aí que suas raízes se encontram. Para mim, o princípio fundamental da vida é a meditação. Tudo mais vem em segundo plano. E a infância é a melhor época. À medida que você envelhece, e isso significa que você está se aproximando da morte, fica mais difícil entrar em meditação. Meditação significa melhorar na sua imortalidade, mergulhar na sua eternidade, mergulhar na sua divindade. E a criança é a pessoa mais qualificada, porque ainda não foi contaminada pelo conhecimento, pela religião, pela educação e por todo tipo de lixo. Ela é inocente. Mas, infelizmente, sua inocência está sendo condenada como ignorância. Ignorância e inocência têm uma certa semelhança, mas não são a mesma coisa. A ignorância também é um estado de não saber, tal qual a inocência. Mas também existe uma grande diferença, que tem sido esquecida por toda a humanidade até agora. A inocência é inculta, mas também ela não tem o desejo de ser culta. Ela está absolutamente satisfeita, preenchida. Uma criança pequena não tem ambições, não tem desejos. Ela está absorvida pelo momento. Um pássaro voando prende sua atenção totalmente. Apenas uma simples borboleta, suas lindas cores, e a criança fica encantada. O arco-íris no céu e ela não pode conceber nada mais significativo, mais rico do que este arco-íris. E a noite cheia de estrelas, infinitas estrelas. A inocência é rica, é plena, é pura. A ignorância é pobre, é um mendigo. Ela quer isso, quer aquilo, quer ser culta, quer ser respeitável, quer ser poderosa. A ignorância se move pelo caminho do desejo. A inocência é o estado livre de desejos. Mas, porque ambas não possuem conhecimento, sempre estivemos confusos a respeito de suas naturezas. Estivemos supondo que ambas são a mesma coisa. O primeiro passo na arte de viver será criar uma divisória entre ignorância e inocência. A inocência tem que ser amparada, protegida, porque a criança trouxe consigo o maior dos tesouros, o tesouro que o sábio encontra depois de árduos esforços. Os sábios dizem que se tornaram crianças de novo,
que renasceram. E na Índia, o verdadeiro Brahmani, o verdadeiro conhecedor, o chama a si mesmo de Didi, nascido duas vezes. Por que nascido duas vezes? O que aconteceu com o primeiro nascimento? Qual a necessidade do segundo nascimento? O que ele vai ganhar com o segundo nascimento? Com o segundo nascimento, ele vai ganhar o que estava disponível no primeiro, mas que a sociedade, os pais, as pessoas que o cercavam, esmagaram, destruíram. Toda criança está sendo entupida com conhecimento. Sua simplicidade de ser, de alguma maneira, removida, pois a simplicidade não ajudará em nada neste mundo competitivo. Sua simplicidade fará com que o mundo considere um tolo, sua inocência será explorada de todas as maneiras possíveis. Com medo da sociedade, com medo do mundo que nós criamos, tentamos tornar as crianças espertas, astutas, instruídas, para que estejam na categoria dos poderosos, não da dos oprimidos e dos sem poder. E uma vez que uma criança começa a crescer na direção errada, ela vai continuar a percorrer esse caminho, toda a sua vida passa a se mover nessa direção. Quando você chegar a entender que perdeu sua vida, o primeiro princípio a ser trazido de volta é a inocência. Abandone o seu conhecimento, esqueça suas escrituras, esqueça suas religiões, suas teologias, suas filosofias. Volte a nascer, torne-se inocente, e isso está em suas mãos. Limpe sua mente de tudo que não é seu conhecimento próprio, de tudo que é emprestado, de tudo que veio através da tradição, dos costumes, se tudo que foi dado a você pelos outros, pais, professores, universidades. Simplesmente livre-se de tudo isso. Volte a ser simples, seja uma criança novamente. E este milagre é possível através da meditação. A meditação é simplesmente um estranho método cirúrgico que remove tudo aquilo que não é seu e preserva somente aquilo que é seu autêntico ser. Ela queima tudo mais e o põe de pé, nu, sozinho, ao sol, ao vento. É como se você fosse o primeiro homem a pousar na face da terra, não conhece nada, que deve descobrir tudo, que deve se tornar um buscador, que deve partir numa peregrinação. O segundo princípio é a peregrinação. A vida deve ser uma busca, não um desejo, mas uma procura, uma ambição para se tornar isso ou aquilo, o presidente de um país ou um primeiro-ministro, mas uma busca para descobrir quem sou eu. É muito estranho que as pessoas não saibam quem elas são e estejam tentando se tornar alguém. Elas nem ao menos sabem quem são neste exato momento. Elas nem conhecem o seu próprio ser, mas têm o objetivo de vir a ser. Vir a ser é uma doença da alma. O ser é você. E descobrir o seu ser é o começo da vida. Então cada momento traz uma nova alegria, uma nova descoberta. Um novo mistério abre suas portas, um novo amor começa a crescer em você, uma nova compaixão, que você nunca sentiu antes, uma nova sensibilidade para a beleza, para a bondade. Você é tão sensível que até mesmo a menor folha de grama possa ter uma imensa importância para você. Sua sensibilidade deixa claro que a menor folha de grama é tão importante para a existência quanto a maior estrela. Sem essa folha de grama, a existência seria menos do que ela é. E essa folha de grama é única, insubstituível, ela tem sua própria individualidade. E essa sensibilidade criará novas amizades para você, amizade com as árvores, com os pássaros, com os animais, com as montanhas, com os rios, com os oceanos, com as estrelas. A vida se torna mais rica na medida em que o amor cresce, em que a amizade cresce. Houve um lindo incidente na vida de São Francisco. Ele estava para morrer, e ele havia sempre viajado montado num burro, de um lugar para outro compartilhando suas experiências. Todos os seus discípulos se reuniam para ouvir suas últimas palavras. As últimas palavras de um homem são sempre as mais significativas que ele já falou, porque elas contem toda a experiência de sua vida. Mas os discípulos não puderam acreditar no que ouviram.
São Francisco não se dirigiu aos seus discípulos, ele se dirigiu ao burro. Ele disse: irmão, eu estou imensamente grato a você. Você tem me carregado de um lugar a outro sem reclamar, sem jamais resmungar. Antes de deixar este mundo, meu único desejo é ser perdoado por você. Não fui humano com você. Essas foram as últimas palavras de São Francisco. Uma imensa sensibilidade, dizer para um burro irmão burro e pedir-lhe perdão. À medida que você se torna mais sensível, a vida vai ficando maior. A vida é um pequeno lago, ela se torna oceânica. Não fica limitada a você, e a sua esposa e as suas crianças, ela não tem limite algum. Toda essa existência se torna a sua família e, ao menos que toda existência passe a ser sua família, você não conheceu o que é a vida, porque nenhum homem é uma ilha, todos estamos relacionados. Somos um vasto continente, ligados de milhões de maneiras. E se nossos corações não estiverem cheios de amor pelo todo, nossa vida se torna menor na mesma proporção. A meditação lhe trará sensibilidade, uma profunda sensação de pertencer ao mundo. Este mundo nos pertence, as estrelas nos pertencem, nós não somos estrangeiros aqui. Nós pertencemos intrinsecamente à existência. Nós somos parte da existência, somos o seu coração. Em segundo lugar, a meditação lhe trará um grande silêncio, porque todo o lixo da existência se foi. Os pensamentos que são parte desse conhecimento também se foram. Um imenso silêncio, e você fica surpreso, este silêncio é a única música que existe. Toda música é um esforço para expressar, de alguma forma, este silêncio. Os homens de visão, do Oriente Antigo, foram muito enfáticos em um ponto: todas as grandes artes, música, poesia, pintura, dança, escultura, todas nascem da meditação. São um esforço para, de alguma forma, trazer o que não pode ser conhecido, para aqueles que não estão prontos para ir em peregrinação. São dádivas para aqueles que não estão prontos para a peregrinação. Talvez uma música possa despertar o desejo de ir em busca da fonte, talvez uma estátua. Da próxima vez que você entrar em um templo de Buda ou de Mahavira, sente-se em silêncio, observe a estátua, porque ela foi feita de tal maneira, com tais proporções que, se você a observar será tomado pelo silêncio. É uma estátua de meditação. Nada tem a ver com Gautama Buda ou Mahavira. É por isso que aquelas estátuas são semelhantes: Mahavira, Buda, Neminata, Adinata. 24 Tirthankaras dos Jainas. No mesmo templo você achará 24 estátuas exatamente iguais. Na minha infância, eu costumava perguntar ao meu pai: você pode me explicar como é possível 24 pessoas exatamente iguais? O mesmo tamanho, o mesmo nariz, o mesmo rosto, o mesmo corpo. E ele costumava dizer: eu não sei. Eu próprio estou sempre intrigado por não existir nem mesmo uma pequena diferença. Nunca se ouviu falar disso. No mundo não existem nem mesmo duas pessoas que sejam iguais, o que quer dizer 24. Mas quando minha meditação floresceu, encontrei a resposta, não de uma outra pessoa. Eu encontrei a resposta: essas estátuas não têm nada a ver com pessoas. Essas estátuas têm a ver com o que estava acontecendo com essas 24 pessoas, era exatamente a mesma coisa. E não temos nos preocupado com o exterior, temos enfatizado que somente o interior deveria merecer atenção. O exterior não é importante. Alguém é jovem, alguém é velho, alguém é preto, alguém é branco, alguém é homem. Alguém é mulher, isso não importa. Aqui dentro, existe um oceano de silêncio. Neste estado oceânico, o corpo assume uma determinada postura. Você mesmo já presenciou isso, mas não estava alerta. Quando está com raiva, você já observou. Seu corpo assume uma determinada postura. Na raiva você é incapaz de manter suas mãos abertas, na raiva você cerra os punhos. Na raiva você não pode sorrir, ou pode. Com uma certa emoção, o corpo tem que assumir uma determinada postura.
Essas pequenas coisas estão profundamente relacionadas com a interioridade. Assim estas estátuas são feitas de tal maneira que, se você simplesmente se senta em silêncio e observa, e então fecha os olhos, o negativo da imagem entra em seu corpo e você começa a sentir algo que nunca sentiu antes. Essas estátuas e templos não foram construídos para se adoração, eles foram construídos para se experienciar. São laboratórios científicos. Nada tem a ver com religião. Uma determinada ciência secreta foi usada, por séculos, para que as gerações seguintes entrassem em contato com as experiências das gerações anteriores, não através de livros, não através de palavras, mas através de algo que vai mais fundo, através do seu silêncio, através da meditação, através da paz. Quando seu silêncio cresce, sua afabilidade e seu amor crescem da mesma forma também. Sua vida se torna, a cada momento, uma dança, uma alegria, uma celebração. Você pode ouvir os fogos de artifício lá fora? Você pensou no porquê de, em todo o mundo, em toda a cultura, em toda a sociedade, existirem alguns dias do ano para celebração? Esses poucos dias de celebração são apenas uma compensação, porque essas sociedades tiraram toda a celebração de sua vida, e, se nada é dado a você em compensação, sua vida pode se tornar um perigo para a cultura. Toda cultura precisa lhe dar alguma compensação, para que você não se sinta totalmente perdido na infelicidade, tristeza. Mas essas compensações são falsas. Esses fogos de artifício e essas luzes lá fora não podem fazê-lo regozijar-se. São somente para as crianças, para mim são apenas uma emulação. Mas no seu mundo interior pode haver luzes, melodia, alegria continuamente. Lembre-se sempre de que a sociedade vai lhe dar compensações quando sentir que a parte reprimida pode explodir em uma situação perigosa, se não for compensada. A sociedade sempre encontra alguma maneira de permitir que você libere o que está reprimido, mas isso não é verdadeira celebração, e não pode ser. A verdadeira celebração deveria brotar de sua vida, em sua vida. A verdadeira celebração não pode acontecer de acordo com o calendário. No dia 1º de novembro você vai celebrar. Estranho, o ano inteiro você é infeliz, e, no dia 1º de novembro você, de repente, sai da infelicidade, está dançando. Ou a miséria era falsa ou o dia 1º de novembro é falso, ambos não podem ser verdadeiros. E uma vez que termine o dia 1º de novembro, você volta ao seu buraco negro, cada um na sua miséria, cada um está na sua ansiedade. A vida deveria ser uma celebração contínua, um festival de luzes durante todo o ano. Somente então você pode crescer, você pode florescer. Transforme as pequenas coisas em celebração. Por exemplo, no Japão, há a cerimônia do chá. Em todo mosteiro zen, e em toda casa que tem condições, existe um pequeno templo para tomar chá. Ali, o chá não é mais uma coisa ordinária, profana, eles o transformaram em uma celebração. O templo para se tomar chá é construído de uma determinada madeira, em um lindo jardim, com um lindo lago, flores por todo lado. Os convidados chegam e devem deixar os sapatos do lado de fora. É um templo. E, ao entrar no templo você não pode falar, você tem que deixar suas ideias, pensamentos e palavras do lado de fora, com seus sapatos. Você se senta numa postura meditativa. E a anfitriã, mulher que prepara o chá para você, seus movimentos são tão graciosos, como se estivesse dançando ao preparar o chá, colocando o pires e a xícara na sua frente, como se você fosse um deus. Com um tal respeito, ela o saudará curvando-se e você receberá a saudação com o mesmo respeito. O chá é preparado em um samovar especial que produz lindos sons, uma música toda própria. E isso faz parte da cerimônia. Todos devem ouvir primeiro a música do chá. Assim todos ficam em silêncio, ouvindo. Pássaros cantando lá fora no jardim, e o samovar. O chá está criando uma canção própria. Uma paz ao redor,
Quando o chá está pronto e é despejado na xícara de cada um, você não deve tomá-lo da maneira que as pessoas o tomam normalmente. Primeiro você sentirá o aroma do chá. Você sorverá o chá em pequenos goles como se ele viesse do além. Levará tempo, não há pressa. Talvez alguém comece a tocar flauta ou citar. Uma coisa comum, apenas um chá, e eles criaram um lindo festival religioso, e todos saem desta cerimônia nutridos, frescos, sentindo-se mais jovens, mais vivos. E o que pode ser feito com o chá, pode ser feito com tudo, com as roupas, com a sua comida. As pessoas estão vivendo quase que adormecidas. Toda a fazenda, todo o tecido, tem diferentemente, sua própria beleza, tem sua própria textura. Se você é sensível, a roupa não serve apenas para cobrir seu corpo, então passa a ser algo que está expressando a sua individualidade, algo que está expressando seu gosto, sua cultura, seu ser. Tudo o que você faz deveria estar expressando você, deveria ter sua assinatura. Então a vida se tornaria uma celebração contínua. Mesmo que você adoeça e tenha que ficar de cama, você fará desses momentos de cama, momentos de beleza e de alegria, momentos de relaxamento e repouso, momentos de meditação, momentos de ouvir música. Não há necessidade de ficar triste por estar doente. Você deveria estar feliz, todos estão no escritório trabalhando, e você na sua cama como um rei, relaxando, alguém está lhe preparando um chá, o samovar está cantando uma canção, um amigo se ofereceu para vir trocar flauta para você. Essas coisas são mais importantes do que qualquer remédio. Quando estiver doente, chame um médico. Mas, mais importante, chame aqueles que o amam, porque não existe remédio mais importante que o amor. Chame aqueles que podem criar beleza, música, poesia em volta de você porque não existe nada que cure como uma atmosfera de celebração. O remédio é a forma mais baixa de tratamento. Mas parece que esquecemos tudo, assim temos que depender de remédios e ficar mal-humorados e tristes, como se estivesse sentindo falta de alguma alegria que pudesse ter no escritório. No escritório você era miserável, apenas um dia de folga, e você se apega a ti mesmo em felicidade, não quer abrir mão dela. Faça tudo de uma maneira criativa, o pior faça melhor, isso é o que eu chamo de arte. E se um homem viveu toda a sua vida fazendo de cada fase, algo belo, amoroso e feliz, um amor, uma alegria, naturalmente a sua morte será um ponto culminante de empenho de toda a sua vida. Os últimos toques. Sua morte não será feia como normalmente acontece, todos os dias com todo mundo. Se a morte não tem beleza, significa que toda a sua vida foi um desperdício. A morte deveria ser uma tranquila aceitação, um amoroso mergulho no desconhecido, um alegre adeus aos velhos amigos, ao velho mundo. Não deveria existir nenhuma tragédia na morte. Um mestre zen, Lin Shi, estava morrendo. Milhares de discípulos haviam se reunido para ouvir o último sermão, mas Lin Shi estava simplesmente deitado, feliz, sorridente, e sem dizer uma única palavra. Vendo que ele estava para morrer e que não dizia uma única palavra, alguém lembrou Lin Shi, um velho amigo, ele próprio um mestre. Ele não era um discípulo de Lin Shi, por isso pode dizer-lhe, Lin Shi, você esqueceu que precisa dizer suas últimas palavras? Eu sempre disse que você não tem memória. Você está morrendo. Você esqueceu? Lin Shi apenas disse, apenas ouça. E 2 esquilos estavam correndo e guinchando no telhado. Ele disse, que lindo, e morreu. Por um momento, quando ele disse apenas ouça, fez-se um silêncio absoluto. Todos pensaram que ele ia dizer algo grandioso, mas apenas 2 esquilos brigando, guinchando, correndo pelo telhado. E ele sorriu e morreu. Mas deu sua última mensagem: não torne as coisas pequenas ou grandes, triviais ou importantes. Tudo é importante. Neste momento a morte de Lin Shi é tão importante quanto os 2 esquilos correndo no telhado,
Não existe diferença. Na existência, tudo é igual. Essa era toda a sua filosofia, o ensinamento de toda a sua vida. Não existe nada que seja grande, não existe nada que seja pequeno. Tudo depende de você. Tudo depende de você. Tudo depende da sua postura. Comece com a meditação, e coisas irão continuar crescendo em você. Silêncio, serenidade, alegria, sensibilidade. E tudo que brotar da meditação, tente trazê-lo para a vida. Compartilhe-o, porque tudo que é compartilhado cresce rapidamente. E quando tiver alcançado o momento da morte, saberá que não existe morte. Você pode dizer adeus, mas não há necessidade de lágrimas de tristeza, talvez lágrimas de alegria, mas não de tristeza. Mas você tem que começar sendo inocente. Então, primeiro jogue fora todo o lixo, e a gente se pergunta para quê? Apenas porque as pessoas têm lhe dito que estas são grandes ideias, grandes princípios. Você não tem sido inteligente consigo mesmo. A vida é muito simples, é uma dança alegre. E toda a terra pode ficar cheia de alegria, cheia de dança, mas existem pessoas que estão seriamente fixadas nos seus interesses, segundo os quais ninguém deve gozar a vida, ninguém deve sorrir, que a vida é um pecado, a vida é uma punição. Como você pode ser feliz quando existe esse clima que a vida é uma punição? Que você está sofrendo porque fez coisas erradas, que a vida é um tipo de prisão na qual você foi jogado para sofrer. Eu lhes digo que a vida não é uma prisão, não é uma punição. A vida é uma recompensa, e é dada apenas àqueles que merecem, àqueles que são dignos. Agora eu sei gozá-la direito, será um pecado se você não gozar. Será contra a existência se você não a embelezar, se você não deixar exatamente tal como encontrou. Não, deixa um pouco mais feliz, um pouco mais bela, um pouco mais perfumada. Uma situação muito perigosa. Amado mestre, eu fui atraído para sua comuna em Rajeshpuram, na América como um imã, sabendo apenas que não existia nenhum outro lugar neste planeta para experimentar a vida em sua totalidade. Eu nunca havia lido um livro seu, nem qualquer outro livro sobre a busca da verdade, a consciência ou o despertar da consciência. Eu me pergunto como continuo vindo para sua fonte quando eu nem me sinto sedento, ou pelo menos não experimento esta sede. A vida é um mistério, e nem sempre é possível encontrar explicações para o que está acontecendo com você e por que está acontecendo. Em primeiro lugar, porque você está no mundo não existe resposta para isso. Porque o amor repentinamente surge em você. Não existe uma resposta racional para isso. Porque a rosa lhe parece bonita você não pode explicar. Você está dizendo, eu fui atraído para sua comuna como um imã, sem entender por que me encontrava lá. Ninguém entende isso. Você acha que todas essas pessoas entendem por que estão aqui? Você acha que eu sei por que estou aqui? No máximo isso é tudo que se pode ser dito. Eu estou aqui por causa de vocês e vocês por causa de mim. Mas isso não explica nada. Sabendo apenas, em algum lugar do meu ser, que não existia nenhum outro lugar do planeta para experimentar a vida na sua totalidade. Isso é mais do que necessário, ser puxado magneticamente. Todo mundo está desejando, em seu coração, viver a vida totalmente, mas a sociedade não o permite, a cultura o impede, a religião o controla, a família corta suas asas. Em toda a sua volta, existem pessoas cujo interesse é que você não viva totalmente. Toda a exploração da humanidade depende disso. Um homem que vive totalmente não tomará álcool ou qualquer outro tipo de droga. Naturalmente, as pessoas que estão ganhando milhões de dólares com álcool e drogas não podem permitir que você viva totalmente. Viver totalmente é uma alegria tão grande que você não quer destruir sua alegria bebendo álcool. O álcool é necessário para pessoas infelizes, para pessoas perturbadas, para pessoas que, de alguma forma querem esquecer seus problemas, suas ansiedades, pelo menos por algumas horas. O álcool não vai mudar nada,
Mas até um descanso de algumas horas parece ser uma necessidade absoluta para milhões de pessoas. Se um homem vive totalmente, cada um de seus momentos é uma satisfação tão grande e um desafio tão tremendo a ser desvendado. Quem vai se interessar por histórias de filmes de terceira categoria? O homem que vive totalmente se torna não ambicioso. Por ser feliz neste exato momento, ele não pode conceber a possibilidade de algo mais. A loucura usual da mente humana, de desejar mais e mais, existe porque você não está vivendo totalmente. Existe sempre uma lacuna, alguma coisa está faltando. Você sabe que as coisas poderiam ter sido melhores. E dessa vida parcial surgem todas as ambições e, assim, todo o jogo da sociedade continua. As pessoas querem se tornar ricas, as pessoas querem se tornar famosas, as pessoas querem se tornar políticos, as pessoas querem se tornar primeiros ministros. Até agora, a humanidade tem vivido à custa de não permitir que o homem viva totalmente, criando para isso todos os tipos de obstáculos, porque o homem total é o homem mais perigoso para o poder constituído. Você não pode escravizar um homem que está gozando a vida plenamente. Você não pode forçá-lo a entrar no exército, a matar pessoas e ser morto. Toda a estrutura de sua sociedade desmoronará. Com a chegada do homem total, haverá uma estrutura social diferente, não ambiciosa, mas imensamente feliz, sem grandes problemas. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Grandes homens só podem existir porque milhões de pessoas não são grandes. Do contrário, quem iria se lembrar de Gautama Buda? Se houvesse milhões de Gautama Budas, milhões de Mahaviras, milhões de Jesus Cristos, quem se importaria com essas pessoas? Essas poucas pessoas tornaram-se grandes porque a milhões não é permitido viver totalmente. Quem irá às igrejas se as pessoas deixarem de ser infelizes? Aos templos, às sinagogas, às mesquitas. Quem vai estar lá? Quem vai se preocupar com Deus, o céu e o inferno? Um homem que está vivendo cada momento com tanta intensidade que a própria vida se tornou um paraíso, que a própria vida se tornou divina, não precisa ser adorador de estátuas mortas, escrituras mortas, ideologias apodrecidas, superstições estúpidas. O homem total é o maior perigo do mundo para o sistema vigente. E você pode ver. Não faltam razões para que eu esteja sendo condenado pelo mundo inteiro. Se me crucificarem, eu não poderei dizer a Deus, perdoe essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Em primeiro lugar, não existe um Deus a quem possa dizer qualquer coisa. Em segundo lugar, eu não posso dizer que elas estejam fazendo exatamente o que elas querem fazer, e elas o estão fazendo conscientemente. Todo o estilo de vida delas corre perigo. Este estilo de vida pode não estar lhes dando prazer, felicidades, mas é o estilo de vida delas. Até mesmo suas misérias são suas misérias. E essas criaturas infelizes são a grande maioria e elas não podem tolerar pessoas que nada possuem e ainda assim são felizes, constantes, alegres e com seus corações cheios de canções, pessoas prontas a explodir a qualquer momento em dança. O procurador do Zohar, durante uma entrevista disse, nossa prioridade era destruir a comuna do amado mestre. Pode-se perguntar, por que uma grande nação, com tanto poder, deveria se preocupar com uma pequena comuna de 5.000 habitantes, vivendo absolutamente a parte do Zohar, num deserto. A cidade americana mais próxima ficava a 30 quilômetros de distância. Por que estavam tão preocupados? Porque em toda a igreja cristã, estavam me condenando. Pelo simples fato que essas 5.000 pessoas estavam vivendo sem inibições. Estavam realmente vivendo em total liberdade. Elas tinham abandonado todas as barreiras. Elas estavam trabalhando, talvez mais arduamente que o mundo inteiro, 12 horas por dia, às vezes 14, e ainda tinham energia para a noite, dançar durante horas, para cantar durante horas, tinham energia para acordar de manhã e meditar durante horas.
Isso estava criando uma situação muito perigosa. Se as pessoas que nada possuíam estavam vivendo felizes, então por que estão todos os cristãos e judeus do Zoar que possuam tudo, infelizes? Nós estávamos celebrando até mesmo a morte. Eles não eram capazes nem mesmo de celebrar a vida. Sempre que um sanhasin morria, era uma oportunidade para festejar e dar a ele um grande adeus, dançando e cantando. Ele está partindo numa jornada eterna, e talvez nunca voltemos a nos encontrar. Esse não é o momento de lamentar, para ser infeliz, para chorar. Isso se tornou um problema para o Zoar por essa razão. Destruir a comuna se tornou uma prioridade para os americanos, e eles fizeram tudo ilegal, criminosa e inconstitucionalmente. Mas aquelas 5.000 pessoas estavam indefesas. Nunca haviam imaginado que estar feliz podia se tornar um perigo para suas vidas, que em um mundo infeliz, você deve se comportar exatamente como os outros estão se comportando. Quando todos estão chorando, em prantos, você não deve rir. Essas pessoas que choram o matarão. Você foi atraído para a comuna pelo fato de não ter lido nenhum livro e não ter ficado poluído com conhecimentos emprestados. Você não estava buscando a verdade, do contrário, naturalmente, teria examinado as escrituras, procurando rabinos, bispos, pessoas eruditas. Pelo fato de você não estar interessado em buscar a verdade, e não estar mais lendo meus livros, ou livros de outros, você tinha uma mente inocente, pura. Essa foi a qualidade que fez com que você se sentisse atraído para a comuna. E uma vez na comuna, você pode ver que a vida pode ser vivida de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira mais inteligente, que o homem tem desperdiçado uma grande oportunidade, a oportunidade de conhecer a si mesmo, de descobrir novos espaços de ser, novas flores da graça divina, um novo amor, um amor que não se torna escravidão, mas um amor que o torna mais livre que você jamais foi, um amor que lhe dá liberdade. Pela primeira vez, você deve ter se dado conta que 5.000 pessoas de todas as raças, de todas as religiões, de todas as cores podem formar uma família. Apenas ver 5.000 pessoas comendo em uma cozinha, e durante os festivais havia 20.000 sanhasins comendo juntos, e ninguém estava preocupado em saber quem era cristão, quem era judeu. Ninguém nem ao menos perguntava, qual é a sua religião? Todos entendiam que nossa religião é viver totalmente, completamente, e permitir que cada um viva da sua maneira, conforme o que gostam e o que não gostam, sem interferir de nenhuma maneira, na vida dos outros, e sem permitir que ninguém interfira na sua. 5.000 indivíduos. E ainda assim vivendo como se fossem uma unidade orgânica. Você veio a esta fonte devido à sua inteligência e à sua inocência. E quer você esteja sedento ou não, existem sedes que a sua mente absolutamente não conhece, estão tão imersas no seu inconsciente. Mas quando você vem até a fonte, você encontra um grande contentamento. Você pode não estar consciente dessa sede, mas ficará ciente de que alguma coisa foi saciada dentro de você. Arrisque tudo. A vida exige enorme coragem. Os covardes apenas existem, não vivem, porque toda a vida deles é orientada pelo medo, e uma vida orientada pelo medo é pior que a morte. Eles vivem um tipo de paranoia, eles têm medo de tudo e não apenas das coisas reais, eles temem as coisas irreais também. Eles têm medo do inferno, de fantasmas, de Deus. Temem 1000 coisas que eles próprios, ou outros como eles imaginaram. O medo é tão grande que quase se torna impossível de viver. Somente os corajosos podem viver. A coragem é o primeiro passo a ser aprendido. Apesar de todos os medos, temos que começar a viver. E por que é preciso coragem para viver? Porque a vida é insegurança. Se você fica preocupado demais com proteção, você permanecerá confinado em um pequeno cantinho, quase em uma prisão, construída por você mesmo. Será seguro, mas não será vivo. Não terá aventura êxtase.
A vida consiste em explorar, entrar no desconhecido, alcançar as estrelas. Seja corajoso e deposite tudo aos pés da vida, nada mais é valioso. Não sacrifique a sua vida por pequenas coisas, dinheiro, segurança, nada disso tem valor. Cada um deve viver sua vida tão totalmente quanto possível, somente então surge a alegria, somente então o transbordamento da graça divina se torna realmente possível. Aqueles que realmente desejam viver têm que correr muitos riscos. Têm que se mover sempre no desconhecido, têm que aprender uma das lições mais fundamentais, que não existe lá, que a vida é uma peregrinação, sem começo, sem fim. Sim, existem lugares onde você pode descansar, mas são paradas de uma noite e, pela manhã, você deve partir novamente. A vida é um momento constante. Nunca chega a qualquer fim, é por isso que a vida é eterna. A morte tem um começo e um fim. A morte é uma concepção errada. As pessoas criam a morte porque anseiam segurança. É o desejo de segurança e proteção que cria a morte, que o faz temer a vida, que lhe obriga a excitar a penetrar no desconhecido. O único elemento da vida é o risco. Quanto mais você arrisca, mais você está vivo. Uma vez que compreenda isso, não por desespero, não por impotência, mas a partir de uma consciência meditativa, uma vez que compreenda isso, você fica arrebatado pela absoluta beleza da possibilidade. O homem pode receber com desespero o fato de ficar sem lar, mas aí perde-se todo o ponto. Foi aí que o existencialismo perdeu o ponto da questão. Eles chegaram muito perto, a verdade estava logo adiante. Estavam tão próximos como qualquer Buda, mas aí se perderam. Ao invés de ficarem felizes, ficaram muito, muito tristes por a vida não ter significado, por a vida não ter objetivo, por a vida não ter segurança. Ficaram muito embalados, isso era perturbador. Os Budas também chegaram a essa conclusão, mas em lugar de ficarem tristes, eles deram um salto para o conhecimento. Eles ultrapassaram todas as barreiras. Aceitaram isso como a vida. Aceitaram que isso faz parte da própria natureza da vida, não faz sentido sentir-se frustrado. E entenderam como é bela a vida ser insegura, porque então existe a possibilidade de explorar, de inventar, de se deparar com o novo, de ter-se surpresas. Se tudo fosse seguro, certo, não haveria nenhuma emoção. Os Budas dançaram. Ao verem o inacreditável acontecendo, eles rejubilaram. Jesus diz muitas vezes, alegrem-se, alegrem-se, eu vos digo alegrem-se. E esse é todo o meu ensinamento. Eu não lhe dou uma meta, não lhe dou nem mesmo um senso de direção. Eu simplesmente o torno consciente da facticidade da vida, o que ela é, como ela é. Entre em sintonia com a vida. Acompanhe-a, sem desejos pessoais, particulares, sem ideias de como a vida deveria ser. Deixe-a como ela é, relaxe. Suas casas parecem umas sepulturas. Você está preocupado demais com segurança, e isso mata, porque a vida é insegura. É assim. Nada pode ser feito sobre isso, ninguém pode tornar a vida segura. Todas as seguranças são falsas, imaginárias. Uma mulher o ama hoje, amanhã quem sabe? Você pode ir ao cartório e estabelecer um vínculo legal, pelo qual ela continuará sendo sua esposa amanhã. Ela pode continuar sendo sua esposa pelos vínculos legais, mas o amor pode desaparecer. O amor não conhece lei. E quando o amor desaparece, a esposa permanece esposa, e o marido, marido. Então existe uma morte entre eles. Por causa da segurança, criamos o casamento. Por causa da segurança criamos a sociedade. Por causa da segurança sempre percorremos um caminho já aberto. A vida é selvagem. O amor é selvagem. E Deus é absolutamente selvagem. Ele jamais virá aos seus jardins, eles são demasiado humanos. Jamais virá para suas casas, elas são demasiado pequenas. Jamais será encontrado nos seus caminhos que estão prontos. Ele é selvagem.
Lembre-se, a vida é selvagem. Amor. Eu chamo de materialista o homem que não conhece a arte de amar. Eu não chamo de materialista o homem que não acredita em Deus. E eu não chamo de religioso o homem que acredita em Deus. Eu chamo de religioso o homem que está crescendo em seu amor, em sua confiança, e vai espalhando seu êxtase por toda a existência. Osho. A música interior. O coração do homem é um instrumento musical. Ele contém uma música magnífica. Ela está adormecida, mas existe, está presente, esperando pelo momento certo para ser encontrada, para ser expressa, para ser cantada, dançada. Um homem sem amor jamais saberá que esta música começa a se tornar viva, ativa, desperta e o potencial passa a se tornar realidade. O amor desperta o processo. O amor é um agente catalisador. E se o amor não estiver despertando o processo da música interior, então deve se tratar de uma outra coisa mascarada de amor. Não é amor. Pode ser luxúria, pode ser simplesmente sexualidade, sensualidade. Não há nada de errado com a sexualidade e a sensualidade, nada de errado na luxúria. Eu não estou as condenando, elas são boas tal como são, mas não são amor. Elas podem fingir que são amor, podem ludibriar alguém, levando-o a acreditar que são amor. E o critério para se saber se sua música interior começa a fluir, então existe amor. De repente você se sente em profunda harmonia. Você não é mais uma discórdia, você se torna um acorde. Você não é mais um caos, você se torna um cosmo, e a vida começa a ter uma nova qualidade. A qualidade do júbilo, a qualidade da alegria. Esse é o único critério, continuar se aprofundando mais e mais no amor, e um dia você vai esbarrar com a sua luz interior. E depois disso, sua vida jamais será a mesma. De fato, depois disso é que a vida realmente começa. O que é o amor? Amado mestre, o que é o amor? Por que tenho tanto medo do amor? Porque o amor se parece com uma dor insuportável. Você pergunta, o que é o amor? É o profundo desejo de ser uno com o todo, o profundo desejo de dissolver o eu, o você, em uma unidade. O amor é isso, porque estamos separados da nossa própria origem, por isso, sente-se a necessidade de se voltar para um todo. Se você arrancar uma árvore, ela sentirá o grande desejo de enraizar no solo. Porque esta é a sua verdadeira vida. Agora ela está morrendo. Separada da árvore não pode existir. Ela tem que existir na terra. Isso é amor. Seu ego se tornou uma barreira entre você e a sua terra, o todo. O homem está sufocado, ele não consegue respirar, perdeu suas raízes. Ele já é nutrido. O amor é um desejo de nutrição, o amor é enraizar-se na existência. E o fenômeno se torna mais fácil de se você cair no polo oposto. É por isso que o homem é atraído pela mulher, e a mulher pelo homem. O homem pode encontrar sua terra através da mulher, ele pode voltar a ficar com seus pés no chão, através da mulher, e a mulher pode pôr os pés no chão através do homem. Eles são complementares. O homem sozinho é metade. Quando essas duas metades se encontram e se misturam e se fundem, pela primeira vez nos sentimos enraizados, com os pés no chão. Não é somente na mulher que você se enraiza, e através da mulher que você se enraiza em Deus. A mulher é simplesmente uma porta, o homem é simplesmente uma porta. O homem e a mulher são apenas portas para Deus. O desejo de amor é o desejo de Deus. Você pode entender isso, ou não pode entender, mas o desejo de amor realmente prova a existência de Deus. Não existe nenhuma outra porta. Porque o homem ama, Deus é. Porque o homem não pode viver sem amor, Deus é. A ânsia de amar simplesmente diz que sozinhos nós sofremos e morremos, juntos, nós crescemos, somos nutridos, realizados, preenchidos. Você pergunta, o que é o amor? Por que tenho tanto medo do amor? É por essa razão que a pessoa tem medo do amor,
Porque no momento que você entra na mulher, você perde seu ego, e a mulher quando entra no homem, perde seu ego. Agora isto precisa ser entendido, você pode estar enraizando no todo, somente se perder você mesmo, não há outra maneira. Você é atraído em direção ao todo por estar se sentindo desnutrido, e então, quando chega o momento de desaparecer no todo, você começa a sentir muito medo. Um grande medo surge porque você está perdendo a si mesmo. Você recua. Este é o dilema. Todo ser humano tem que encarar isso, passar por isso, entender e transcender isso. Você precisa entender que ambas as coisas estão surgindo da mesma coisa. Você sente que seria lindo desaparecer, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma responsabilidade. Você se tornará parte do todo, como as árvores e as estrelas. A simples ideia é fantástica. Ela abre portas, portas misteriosas para dentro de seu ser. Ela dá nascimento à poesia. Ela é romântica. Mas quando você realmente mergulha nisso, surge o medo de que, eu vou desaparecer, e quem sabe o que vai acontecer depois. É como um rio alcançando o deserto, ouvindo o sussurrar do deserto. O rio hesita, quer ir além do deserto, quer ir em busca do oceano, sente que existe um desejo, um sentimento sutil, uma certeza e uma convicção de que meu destino é ir além. Nenhuma razão possível pode ser apontada, mas existe uma convicção interior de que eu não terminarei aqui. Tenho que continuar procurando algo maior. Alguma coisa lá no fundo diz, tente energicamente. E transcenda esse deserto. E então o deserto diz, ouça-me, o único jeito é evaporar-se, entregando seus ventos. Eles o levarão além do deserto. O rio quer ir além do deserto, mas a dúvida é muito natural. Qual é a prova, a garantia que depois os ventos permitirão que eu volte a ser um rio? Uma vez que eu tenha desaparecido, não estarei absolutamente controlando a situação. Então qual é a garantia que eu me tornarei novamente o mesmo rio, com a mesma forma, com o mesmo nome, o mesmo corpo? E quem sabe? E como poderia confiar que, uma vez que eu tenha me rendido aos ventos, eles permitirão que eu volte a me juntar? Este é o medo do amor. Você sabe, está convencido de que sem amor não há vida. Sem amor você permanece faminto por algo desconhecido, permanece insatisfeito, vazio. Você é oco, você é apenas um recipiente sem conteúdo. Você sente o vácuo, o vazio e o tormento disso. E você está convencido de que existem meios capazes de preenchê-lo. Mas quando você se aproxima do amor surge um grande medo, surge a dúvida, se você relaxar, se realmente mergulhar nele, será capaz de voltar novamente? Será capaz de proteger sua identidade? Vale a pena correr esse risco? E a mente decide não correr esse risco, porque pelo menos você é subnutrido, mal alimentado, faminto, miserável, mas pelo menos você é. Desaparecendo em algum amor, quem sabe? Você iria desaparecer, e qual é a garantia de que haverá felicidade, haverá beatitude, haverá Deus? É o mesmo medo que uma semente experimenta quando começa a morrer no solo. Isso é morte, e a semente é incapaz de conceber que haverá vida surgindo desta morte. O amor é a dança da sua vida. A vida é uma oportunidade. É o solo no qual as rosas do amor florescem. O amor, em si mesmo, é precioso, não tem nenhum objetivo, não tem significado. Ele tem imensa importância, imensa alegria, tem um êxtase próprio, mas esses não são significados. O amor não é um negócio no qual objetivos, metas, tenham importância. Existe sempre uma certa loucura no amor. E o que é essa loucura? A loucura que você não consegue provar porque você ama. Você não consegue provar porque você ama. Você não pode dar qualquer resposta sensata para o seu amor. Você pode dizer eu faço um determinado, porque precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro porque precisa de uma casa, porque como você pode viver sem uma casa?
Na sua vida comum, tudo tem algum objetivo, mas para o amor não se pode dar qualquer motivo. Você pode simplesmente dizer, eu não sei. Tudo que eu sei é que amar é experimentar o mais belo espaço dentro de